Manga Quinta no ar, hoje trazendo um mangá que foi uma das inspirações para Kentaro Miura criar Berserk. Então se liga que eu vou falar isso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês na sua Manga Quinta. Aqueles mangás pra tirar da zona de conforto, esquecer o Naruto, esquecer o One Piece, esquecer o Boku no Pico. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Aqueles mangás que permanecem perdidos na história, pouco divulgados, poucos conhecidos. Vamos trazê-los para a luz do sol. Mas antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve embaixo, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Inscrito no Mangalático já sabe, adianta aquele like. Então esse é um dos mangás que serviu de inspiração para Kentaro Miura, segundo ele mesmo, para a criação de toda aquela ambientação violenta de Berserk. Em uma entrevista do próprio Kentaro Miura para Yukari Fujimoto, que é um escritor, professor de estudos do gênero e principalmente shoujo, exatamente, Miura revelou alguns detalhes bem interessantes sobre a sua obra, principalmente algumas de suas influências e temas que sempre andam nas entrelinhas, como por exemplo a sexualidade de Griffith e que tipo de sentimento ele possui por Guts. Aliás, nessa entrevista também, se você não sabe, 5 membros do bando do Falcão originais são inspirados em amigos do Miura, que inclusive ele mesmo faz uma participação utilizando sua própria imagem para criar um personagem que é o Pippin, então confere aí. Mas esse assunto fica para outro dia, porque hoje falaremos de um dos mangás mais violentos já criados, exatamente. Só tô trazendo obra violenta, tenebrosa, terrível. Semana que vem eu vou trazer alguma coisa mais leve para vocês, eu prometo. Não. Esse mangá foi publicado em 1973, se chama Violence Jack de Go Nagai. Go Nagai é uma lenda aí do mercado japonês de quadrinhos. Assim como foi Osamu Tezuka, ele se aventurou em todo tipo de gênero disponível para mangás. Antes mesmo dos gêneros e demografias surgirem, serem criados, o tal famoso Gekiga. Das séries de ações com robôs gigantes a terror apocalípticos, de sagas com heroínas seminuas a sagas com heroínas completamente nuas. Esse é Go Nagai, criador de Mazinger Z, Devilman e Cut Honey, entre outras tantas obras fantásticas. Violence Jack teve várias serializações ao longo dos anos, e one-shots que foram lançados entre 70, 80, 90 e 2000. Algumas dessas sagas foram adaptadas em ovas independentes lançados em 1986, 88 e 90 respectivamente, e foram proibidas em diversos países, totalmente banidos. Pesadão! A série acontece em um mundo totalmente destruído, pós-apocalíptico, mas precisamente na região de Kanto, onde um terremoto devastador, conhecido como Hellquake, deixou tudo em ruínas, e no qual os remanescentes da humanidade estão divididos entre os fortes e os fracos. E dos escombros e das ruínas surge Jack, considerado um homem desumano, mas não pelo seu tamanho que bate aí 3 metros, mas pela sua força descomunal. E mesmo que Jack contenha uma figura de um personagem maligno e implacável, ele sempre atende pedidos de ajuda de pessoas mais fracas. A série apresenta cenas pesadas de gore. Nas batalhas os inimigos são completamente esmagados, perdem a cabeça, perdem os membros. Pesado, galera. Depois desse terremoto o lugar virou uma terra completamente sem lei, e as pessoas são roubadas, mortas, e o tempo inteiro mulheres são estupradas. Exatamente, esse é o tipo de história de Violence Jack. A obra mostra o pior lado do ser humano. As gangues dominam as ruas e causam terror por onde passam. Jack descobre que a cidade acabou sendo dominada por um psicopata, um samurai chamado Slum King, que rapidamente se torna um rival de Jack. Com easter eggs interessantes essa obra, Slum King tem 2 cachorros que serão familiares aos leitores de Devilman. São Ryo Azuka e Miki Makimura, exatamente. A primeira grande dica de que Violence Jack está de alguma forma ligada ao mundo de Devilman. Esses 2 personagens, para quem não sabe, são notáveis como sendo os 2 personagens que amavam Akira Fudo, o personagem principal de Devilman. Como eu sei que Violence Jack é uma leitura um pouco complicada de se achar, provavelmente você vai assistir os ovas e os ovas não vão ter tanta informação como o mangá, eu vou acabar soltando um spoiler aqui pra vocês, galera. Se você não quiser ver, avança um pouquinho o vídeo ou encerra por aqui, mas é um spoiler até interessante de uma ligação com Devilman. Todos avisados,
vamos lá. O Jack, de Violence Jack, é ninguém mais, ninguém menos que Akira Fudô, o herói de Devilman. E o mundo devastado onde se encontra agora era uma nova realidade criada por Deus, onde Satã, que era o inimigo de Devilman, seria eternamente humilhado pelo Slan King. Então por isso aparece Ryo numa coleira. Slan King é uma entidade criada por ele mesmo como forma de se punir por ter matado Amon Akira no final de Devilman. O Jack é uma das 3 partes do Devilman e seu poder só se tornará completo se ele unir-se com as demais partes que estão espalhadas. Uma mulher e uma criança que neste mundo desolado assumiram a forma de 2 pássaros. Então basicamente Violence Jack seria uma continuação de Devilman, onde o mundo devastado por um terremoto na verdade é um mundo recriado por Deus, e onde Satã vive aprisionado e humilhado por um vilão criado por ele mesmo para se punir pela morte de Amon no final de Devilman. Violence Jack é um mangá surreal, assim como violento. Muito mistério sobre quem ou que é Violence Jack desde o começo da série. A maior parte do que acontece envolve poderes sobrenaturais, em grande parte da história inexplicáveis. A melhor comparação que eu posso passar para vocês sobre esta série seria com Hokuto no Ken, o Punho da Estrela do Norte. Ambos são violentos e com muitas lutas intensas, embora eu diria que Hokuto tem lutas bem melhores, enquanto Violence Jack tem mais, como posso ser, violência. Então ao contrário de Hokuto no Ken, a estrutura de Violence Jack não é tão linear assim. Violence Jack tem várias subtramas que vão aparecendo no decorrer da obra. Então esse é um dos mangás que serviu de base para Kentaro Miura criar a parte violenta de Berserk. Apesar que eu acho Violence Jack um pouco mais violento. Há muita diferença entre o mangá e o OVA. O mangá é um pouquinho complicado de se achar traduzido para ler, infelizmente. Os OVAs você encontra, só que os OVAs transformaram basicamente em um hentai violento. Então vai ter muita coisa violenta, muito gore, enquanto o mangá tem uma história que segue um desenvolvimento um pouco mais interessante do que apresentado nos OVAs, mas nada impede de você assistir. Também dá para captar bem o que a obra tenta passar e o quanto ela influenciou o mundo, a criação de Berserk. Quem não sabe, Kentaro Miura, ele é um leitor de mangás, ele falou isso na entrevista, que era um leitor de mangás. E ele absorvia isso inconscientemente e acabou trazendo à tona na hora de criar os seus personagens. A parte violenta veio de Violence Jack, enquanto a parte de fantasia veio de outro mangá. E esse mangá é... Não vou falar, né, galera? Deixa para o próximo mangá quinta, mais referências do mundo de Berserk. Mas é um mangá bem legal, que inspirou toda a parte fantasiosa do mundo de Berserk. E é isso aí, galera. Tentem ler um pouquinho de Violence Jack, Go Nagai. Se você curtiu Devilman, vai curtir porque é praticamente uma continuação direta. Você pode assistir os OVAs também, mas eu já adianto que são bem pesados, mais 18. Se você tem coração fraco para essas coisas, pule isso, vai assistir alguma coisa mais light. Se você não se importa, vai fundo, assiste. Vai conhecer as obras de Go Nagai, um dos maiores influenciadores de diversos autores da atualidade. E é isso aí, obrigado por assistir. E se você gostou, manda aquele like, compartilha com os amigos. Chame para o canal, se tiver dicas de mangás ou animes que pouca gente conhece, manda lá no meu e-mail, pode mandar que vai ser um prazer fazer um pouco de uma resenha, trazer essas obras, divulgar elas para a galera conhecer mais e se divertir. Ok? Obrigado por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!